Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre helenismo. É o segundo vídeo introdutório que nós fazemos sobre este período histórico, que vai desde a morte de Aristóteles em 322 a.C., ou seja, um ano antes estava falecendo Alexandre o Grande, até no máximo 529 depois de Cristo, com o fechamento da academia por ordem do então imperador Justiniano do Império Romano do Oriente. Iremos hoje tratar de 4 movimentos, 4 escolas importantes dentro deste período: a academia, o liceu, o neopitagorismo e o ecletismo. Então, vamos prosseguir nesse caminho que vai do século IV a.C. ao século VI depois de Cristo. Começando pela Academia de Platão, fundada cerca de 387 a.C. Platão, claro está, ele adquiriu uns terrenos, segundo alguns comentadores, comprou, segundo outros, herdou, nos arredores da cidade de Atenas, e lá montou a sua academia. O nome deriva de Academo, que é um herói ático. E a academia foi consagrada às musas do deus Apolo. Dentre os autores da antiguidade, a academia ela é dividida em algumas fases, que podem variar de 2 a 5. Veja bem, Cícero, ele divide em 2, a Academia Antiga e a Academia Nova. O Diógenes Laércio divide em 3. E o Sexto Empírico divide em 5 fases da Academia. Aqui, como é um resumo, vamos trabalhar no essencial, ou seja, quando a Academia é fundada, ela traz as ideias do filósofo Platão, que é o fundador, e dos seus discípulos mais próximos. Então ali se aborda o quê? A ontologia, a especulação metafísica, são os grandes trabalhos desenvolvidos por este filósofo. E, na sequência, após a morte do Platão, os seus seguidores, aqueles que assumem a direção da academia, eles enveredam por uma vertente mais voltada ao ceticismo, ou melhor dizendo, probabilismo, o que seria mais provável. E nós temos nesse momento uma luta acirrada contra uma outra escola, um outro movimento, que é os estoicos. Então é a luta contra o estoicismo, contra o que os acadêmicos entendiam que era o dogmatismo presente nos estoicos. E já que eles eram contrários a esse dogmatismo, eles assumiam uma vertente mais cética, probabilística. Um terceiro e último momento, identificado às vezes como a quarta academia, seria o do ecletismo, quando os acadêmicos da época se juntam com os estoicos para combater o que eles consideravam o inimigo comum àquela época histórica, que seria, aí sim, o ceticismo. Então, são as possibilidades que você tem nesses séculos de desenvolvimento histórico da academia. Dentre a visão cética, que está nesse segundo momento, não haveria um critério de verdade, ou seja, não tem como saber o que é verdadeiro e o que é falso. E também não há um critério para distinguir o que é o bem e o que é o mal. Após a morte de Platão, a academia basicamente esteve atuando em questões morais e éticas, no bem viver, na obtenção da felicidade, que era a grande ênfase de todas as escolas, de todos os movimentos desse período histórico. Então há um abandono das bases metafísicas. O mundo das ideias, por exemplo, pertencente à teoria de Platão, é abandonado. Ninguém mais fala em mundo das ideias. Na verdade,
A academia foi fundada por Platão, mas as suas ideias principais são abandonadas. Só fica o local, a academia. Tanto que nós vamos ter mais tarde o neoplatonismo, onde vai haver uma retomada das ideias de Platão, mas não na academia. Então, a academia é um movimento muito forte dentro desse período, até o ano de 529, quando ela é fechada. Junto com ela, você tem o Liceu. O Liceu foi fundado em Atenas por Aristóteles, no ano de 335 a.C. Aristóteles, grande discípulo de Platão, esteve fazendo parte dos quadros da academia durante um bom período, até que ele se afasta e funda a sua própria escola. A escola era chamada de Liceu, em homenagem ao deus Apolo, Apolo Liceu. E, às vezes, os seus integrantes são chamados também de peripatéticos, a escola peripatética. Isso vem do termo grego, significando caminhar, tá? Ambulante. Porque o Aristóteles gostava de dar suas aulas caminhando pelos bosques, o arvoredo em torno da sua escola. O Liceu, ele possuía cursos regulares, a academia não, mas o Liceu possuía cursos regulares, tanto pela parte da manhã, tanto pela parte da tarde. Sendo que os cursos da manhã eram para os seus integrantes, aqueles que já tinham um conhecimento mais aprofundado de filosofia. Então, pela parte da manhã, se discutia a lógica, a física, a metafísica. Na parte da tarde, eram cursos abertos a todos, com ou sem formação em filosofia. E eram discutidas questões mais populares, como a retórica, a política e a literatura. Quanto ao funcionamento do Liceu, tá? Ele vai da sua fundação em 335 a.C., cerca disto, não? Até pelo menos o século III depois de Cristo. Nós temos notícias de que no século III depois de Cristo ele estava aberto, estava funcionando. E depois disso fica meio incerto. Mas ele teria ido no máximo até o ano de 529, quando todas as escolas vinculadas ao helenismo, aos deuses gregos, à cultura helênica, tiveram de ser fechadas por ordem do imperador. Então até no máximo 529, mas assim, certeza mesmo, até o século III depois de Cristo. O Liceu, ele manteve-se afastado das discussões entre, de um lado, os acadêmicos e do outro lado, os históricos. Ele não quis participar, se preocupou mais com as obras de Aristóteles, mais com passar o conhecimento do seu mestre fundador. Se bem que está presente também o ecletismo, especialmente naquela fase histórica em que todas as escolas abraçaram o ecletismo. Pois bem, ali o Liceu também abraçou o ecletismo. E foi a segunda tendência do tempo, não tinha como ser diferente. Todo mundo naquela época histórica estava pegando um pouquinho do que eles consideravam o melhor de cada escola. Está muito presente também o empirismo, ou seja, fazer experimentos, buscar ver as coisas, ter um contato com a realidade em si. E não somente com o falar, com a dialética, com a especulação pura e simples. Não se trata como na academia. A academia era muito especulativa, voltada muito para a dialética. O Liceu não, era mais para os experimentos. E também muito presente as teses do próprio fundador, o filósofo Aristóteles. E como todas as escolas desse período histórico, está presente a busca e obtenção da felicidade. Isso vai ser uma constante nessa época histórica. E com relação à educação, os integrantes do Liceu entendiam que a educação tem alguns objetivos básicos. Por exemplo, seria guiar este humano, você, nos guiar em nossa vida por meio do ensino de conceitos, e conceitos que sejam úteis para a vida, e necessários à vida prática, ao dia a dia, e também ao ensino da virtude moral, que era uma outra grande preocupação dessa época histórica.
a ética moral, ou seja, viver em sociedade e viver bem, viver feliz. O neopitagorismo seria o terceiro movimento forte. Ele surge na cidade de Alexandria. Veja bem, a academia e o liceu foram fundados na cidade de Atenas. Agora, o neopitagorismo não, isso vai surgir na cidade de Alexandria. Então eu falo neopitagorismo, vamos pensar em Pitágoras. O que nos lembra que nós temos vídeos no canal sobre Pitágoras. Vá na playlist Os Pré-Socráticos, é interessante ver, eu não vou entrar em detalhes no pitagorismo, porque nós temos vídeos específicos aqui no canal sobre Pitágoras. Então vamos lá. A escola pitagórica, ela desaparece, ela some por completo por volta do século IV a.C. E ela só vai ressurgir, só vai reaparecer no século I a.C. Então entre o século IV ela desaparece e no século I ela ressurge como neopitagorismo. Há quem fale numa presença no século III a.C. Tem comentadores que dizem que já há presença do que seria o neopitagorismo no século III a.C. Mas, a rigor, tá, no século IV a.C. ela desaparece. A escola, quem desaparece? A escola pitagórica. E quem ressurge? O neopitagorismo, século I a.C. E esse neopitagorismo, ele sofre influências e, ao mesmo tempo, ele tem características básicas. Vamos falar sobre isso agora. É claro que a principal influência, se eu digo que é neopitagorismo, é do filósofo Pitágoras. Por isso que eu recomendei que você visse o vídeo do Pitágoras. Então, está lá a principal influência. Mas você também tem influência do orfismo, tá? Do culto ao deus Orfeu, e do misticismo, então, presente. Por sua vez, também está presente lá na escola de Pitágoras. Você tem um sincretismo religioso greco-oriental, ou seja, os deuses gregos e os deuses do Oriente. Lembra do Alexandre? Está no nosso vídeo introdutório. Com as conquistas de Alexandre o Grande, houve um trânsito maior de informações entre os diversos povos do Ocidente e do Oriente, inclusive na área religiosa também, dos deuses. Então passou a haver um sincretismo religioso que está presente nesta escola, o neopitagorismo. Você tem um ecletismo, como vai estar presente em todas as escolas de movimentos desse tempo. Tem uma exceção, não? Já chegaremos a ela. O ecletismo, onde você tem um pouquinho de Platão e Aristóteles, como também do que se desenvolvia naquele momento histórico na academia e no liceu. E você tem também presente nesse ecletismo o estoicismo. Você tem presente a matemática, claro, Pitágoras é matemática sempre, então ela vai estar presente ali, juntamente com os conhecimentos científicos da época, a ciência. Você tem aquele simbolismo dos números, que vai estar presente e bem explicado nos nossos vídeos sobre Pitágoras e seus discípulos. Então, o simbolismo dos números e o neopitagorismo, da mesma forma que a escola pitagórica, há de defender a imortalidade da alma. Como também ele há de defender a reencarnação e propor uma relação harmônica com o cosmos. Tá? Eu me relacionar harmonicamente com tudo à minha volta. Acredita na reencarnação, na relação harmônica com o cosmos, como eu já falei, e também propõe uma atitude de oposição ao materialismo. E um desejo de uma união mística com o divino. Faz também uma distinção muito clara entre, de um lado, a alma, que é imortal, que vai sofrer várias reencarnações, e o corpo, que há de se deteriorar após o falecimento. O corpo é matéria, então faz uma distinção entre as duas coisas. O corpo, que enquanto matéria, há de perecer, mas a alma, que é espírita, espiritual, ela há de permanecer para todo sempre, é imortal. E esta alma há de passar por vários ciclos de reencarnações, buscando sempre a purificação da mesma.
propõe adorar a Deus, ou melhor, aos deuses, né? E a prática de boas ações, bem como uma vida ascética, ou seja, ter o controle do seu corpo, do seu espírito, fazer algumas coisas, mas deixar de fazer outras. Quem comanda é você, é o autocontrole sobre o seu corpo, seus desejos, suas paixões. Então propõe uma vida ascética, o afastamento dos prazeres corporais e sensuais. Que eles entendem que esses prazeres são prejudiciais à pureza da alma. Bacana isso, não? E o Deus, para eles, o conceito de Deus que eles mantêm, está vinculado ao princípio do bem. Deus é o princípio do bem. Já a matéria não. A matéria é o princípio do mal. Olha só o dualismo. O Deus está vinculado ao princípio do bem e a matéria ao mal. Tá? Ao princípio do mal. Vamos agora para o último grande movimento desse período que nós iremos tratar neste vídeo. É o ecletismo. Ele é uma atitude. Tá? Acima de tudo, o ecletismo é uma atitude conciliadora, que busca encontrar os pontos em comum, o consenso. Então, uma atitude conciliadora adotada entre, de um lado, os acadêmicos e do outro, os estoicos, tá? Contra o que na época eles consideravam que era o inimigo comum, que era os céticos, o ceticismo. Quem primeiro adota essa atitude eclética são os estoicos, o médio estoicismo, e são seguidos pelos acadêmicos dentro dessa época histórica. Veja, primeiro houve o período do probabilismo, onde se aproximaram muito do ceticismo. Depois, com a evolução histórica, já bem à frente, que eles passam a adotar uma atitude eclética. Então, no primeiro momento, fica bem claro, acadêmicos e estoicos se batiam uns com os outros, tá? Porque os estoicos defendiam uma verdade única, plena, que era o dogmatismo deles, e os acadêmicos pegavam uma vertente mais próxima do ceticismo, que era o probabilismo. Então havia contendas. Com o desenrolar do tempo, os séculos foram se passando, e os acadêmicos e os estoicos resolveram se unir em torno de pontos comuns em ambas as teorias. E nesse tocante nós passamos a ter o quê? O ecletismo, porque nesse momento histórico, o inimigo comum dos dois passou a ser o ceticismo. Beleza? Então, nós temos no ecletismo, tá, essa atitude, incorporando todas as escolas e movimentos. Menos um, lembra que eu falei ainda há pouco que um não se encaixou? O epicurismo. A escola epicúrea, ela não participa do ecletismo. Ela se manteve desde o início fiel ao seu fundador e aos princípios básicos, tá, ali propostos lá no início. Ela não entrou nem no ceticismo, nem no ecletismo. Ela se manteve tal como foi fundada. Então, os epicúreos, a escola epicurista, ela não participa desse movimento do ecletismo. As outras todas pegam o que acham de melhor, um pouquinho de cada. Não é possível haver critério de verdade aceito por todos. Tá? Essa é uma tese que vai estar presente no ceticismo, mas também vai estar presente no ecletismo. Ou seja, não tem como haver uma única escola que tenha a verdade, ou que eu possa comprovar a todos que esse conjunto, esse arcabouço teórico é verdadeiro em detrimento de todas as outras. Então, não há a possibilidade de posse desse critério de verdade. Se bem que eles vão buscar um critério, sim, de verdade. Eles vão buscar, eles vão tentar encontrar um, tá bom? Então, veja, também que o afastamento de questões ontológicas e cosmológicas, essas questões muito presentes nos grandes filósofos, no Platão, no Aristóteles, e lá nos pré-socráticos também. Mas eles vão se afastar disso, eles não estão interessados em questões ontológicas ou cosmológicas, somente nas questões éticas, morais, no bem viver.
Tá? Então, é uma ênfase na ética, na moral e na obtenção da felicidade. E em Roma, tá? Porque veja, é o momento que a filosofia está chegando com força em Roma. Roma já tinha conquistado todo o império de Alexandre nesse momento histórico. Então, em Roma, você encontra um espírito mais prático. Você encontra um espírito romano assim, pouco especulativo e pouco teórico. Os romanos não eram muito afeitos à especulação filosófica, metafísica, às grandes teorias. Não. Tá? Eles eram mais práticos. E o principal representante do ecletismo em Roma será o Cícero, é o mais conhecido. O Cícero, no século I a.C. Você já deve ter ouvido falar do Cícero, né? Então, século I a.C. Eles buscavam o melhor de cada filosofia ou de cada filósofo. Isso para obter uma nova e mais completa filosofia. Então, pegar o melhor disso, o melhor daquilo outro, e agora eu pegando um pouquinho de tudo, o melhor que considero de tudo, eu vou ter a melhor filosofia possível, dentro inclusive do meu gosto também, e para atender às necessidades históricas da minha época. Então eles têm uma visão de mundo pluralista e multifacetada. E vão tentar conciliar teorias opostas, tá? Como o epicurismo e o que defendia a academia. Também nós temos a busca de uma harmonia. Tá? Veja, isso é o mais importante, buscar essa harmonia e ao mesmo tempo se opor ao dogmatismo e ao radicalismo. Eu vou dizer não ao dogmatismo e ao radicalismo. Vai ser uma atitude de oposição, tanto ao dogmatismo, tanto ao radicalismo. E eu tenho o primeiro grande pensador que vai fazer uso do termo ecletismo, para se referir a este movimento, vai ser o Diógenes Laércio. Vai ser ele que primeiro vai usar essa expressão, ecletismo. E nós temos dentro desse movimento uma busca, tá, de um critério de verdade que justifica as escolhas que são feitas. Veja, eles reconhecem que eles não possuem um critério de verdade, mas eles buscam alguma coisa que sirva como tal. Porque, veja, a escolha tem que ser justificada. Não é pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo aleatoriamente. Não, tem que justificar por que eu estou fazendo isto. E não é, portanto, um mero sincretismo. Ou seja, a união de elementos discordantes entre si. Não, eu tenho que justificar por que eu estou pegando esses elementos. Então, há sim um princípio ou critério para a escolha. Isso é importante, tá? Trazendo harmonia e coerência ao resultado final. Então eu tenho de justificar por que eu estou escolhendo este fragmento daqui e esse fragmento dali. Tá? Por que eu faço esta escolha e não outra escolha? E também, é claro que se seleciona e vai se recolher os elementos mais apropriados, tanto ao momento histórico, tanto ao gosto do filósofo que está fazendo essa escolha. Tá? Há uma justificativa, claro, tá? Mas essa justificativa há de fazer com que esses elementos se encaixem naquele momento político, histórico, momento que está se vivendo. E também ao gosto de quem faz a escolha. E uma ênfase na liberdade de escolha, buscando uma conciliação entre temas que foram abordados por outras escolas ou filósofos. Né? Veja, eu vou ter liberdade para escolher dentro do meu gosto e dentro do tempo histórico no qual eu estou vivendo, dentro dos problemas que eu estou enfrentando. Porque a cada época histórica os problemas são distintos. Então esses são 4 movimentos muito importantes. A escola da academia, a escola do liceu, do neopitagorismo
e o ecletismo, que se apresenta como uma atitude que envolve todas as escolas da época. Há uma exceção, o epicurismo, que não compartilha do ecletismo, se mantém fiel às suas tradições iniciais, da sua fundação. Gente, então, em linhas gerais, isso são coisas que estão ocorrendo nesse período histórico do helenismo, ou seja, de 322 a.C., morte de Aristóteles, tá? Ou se preferir, um ano antes da morte de Alexandre, e de 529 depois de Cristo, com o fechamento da academia por ordem do imperador. E iremos nos próximos vídeos prosseguir mais falando do que ocorreu nesse período histórico que nós estamos abordando, o helenismo. Se vocês estão gostando, deixe o seu comentário para saber a sua opinião. O seu comentário é muito importante. Olha, muito obrigado pela presença e até mais.